Saudações, saudações a todos, saudações meus caros, saudações meus compatriotas. Mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento ao nosso curso de AutoCAD online, curso de AutoCAD básico, curso este que é oferecido pelo Grupo Aurora, grupo este que é detentor da empresa Aurora Serviços Elétricos, uma empresa que se dedica à prestação de diversos serviços elétricos, desde projetos de instalações elétricas, residenciais, projetos de instalações de sistemas fotovoltaicos, automação residencial, manutenção de eletrodomésticos e muito mais projetos. Hoje estamos na aula 9, quer dizer, estamos chegando do final do nosso curso e eu espero que nesse período a gente possa fazer uma reflexão, a gente possa fazer a gente possa olhar para trás e procurar ver se até então houve alguma melhoria, houve algum desenvolvimento, houve algum aprendizado, porque esse é o essencial, esse é o importante. De nada vale fazer parte deste curso e não aprender nada. O que nós queremos é que vocês saiam habilidosos, saiam com habilidades, saiam batendo no peito e dizendo, sim senhora, eu sei usar o AutoCAD. Por mais que não tenha um conhecimento aprofundado, eu tenho conhecimento básico. AutoCAD para mim não é novidade. AutoCAD para mim não é um bicho de sete cabeças. AutoCAD para mim é algo que é possível aprofundar mais. Porque muitos, inclusive alguns de vocês, quando começaram um curso, não faziam nem sequer ideia de como chegar à folha, como é que se desenha no AutoCAD. Às vezes nem sabiam qual era a função ou qual é a função deste programa, deste software. Bom, nós fazemos todo o possível para que fazemos tudo o possível para que você possa sair desse curso com todas as habilidades, com os objetivos preconizados e alcançados. Pois bem, hoje estamos na aula 9, chegando ao fim do nosso curso, e hoje nós vamos falar sobre criação de blocos, vamos falar também sobre como preparar uma folha para a impressão. Lembrando que estamos no curso básico. Existem muitas outras coisas que nós não aprofundamos. Aliás, quase tudo nós não aprofundamos. Nós procuramos falar de forma simples e sintética. Quer dizer, procuramos explicar de forma que o caro participante aqui, pudesse ter aquele conhecimento básico, saber como usar o programa, porque esse é o nosso foco. Deixa aqui abrir o meu AutoCAD. Primeiro explicar o que é um bloco. Vamos lá ver a diferença entre estas figuras. Bom, esta aqui já não serve. Deixa lá ver uma outra. Também não serve. Deixa criar aqui um retângulo. Tá aqui, deixa pegar aqui, retângulo. Vamos dar o cursor, ok. E crio o meu retângulo aqui. Vamos lá ver. Aqui temos vários retângulos e temos este retângulo aqui também. Se, por exemplo, eu quiser selecionar este objeto, eu clico aqui e eu terei selecionado um objeto. Cliquei uma vez e selecionei todo o retângulo, certo? Do outro lado, se eu quiser selecionar todo o retângulo, eu tenho que selecionar esta linha, esta linha, esta linha, esta linha. Significa que são 4 linhas que formam este retângulo. São 4 objetos, melhor querer dizer, são 4 objetos que formam este retângulo. Do outro lado, temos um único objeto que forma o retângulo. Essa é a diferença dessas duas aqui. Quando nós transformamos uma figura em um bloco, é possível nós chamarmos esse bloco num outro desenho. E quando o bloco chega,
esse bloco, essa tal figura, se comporta como um único objeto. Ou seja, se eu crio este meu retângulo como sendo um bloco, ele vai ter o comportamento deste outro retângulo. Já não serão 4 linhas ou 4 objetos formando um desenho. Será um único objeto formando um desenho. Como é que se cria o bloco? Nós já falamos dos comandos de criação, comandos de modificação, de comandos de anotação, que nesse caso estamos a falar da inserção de textos, a inserção de cotas, que são dimensões. Já falamos das camadas, que é o layer. Já falamos de properties, que são funções para ajustes de configurações de linhas. E agora vamos falar sobre o bloco. Aqui a função do bloco. Para criar um bloco, tenho aqui esse desenho também, que é um que podemos usar para criar o bloco. Para criar o bloco, nós vamos para aqui, na função do bloco, né? No menu do bloco. Venho para o Create, aqui em cima. Create. Então, para criar, eu vou escrever aqui o nome que eu pretendo dar. Posso escrever bloco 1 ou bloco 2. Em seguida, tenho que selecionar o objeto. Eu vou clicar aqui. Bem, Select Object. Venho para aqui e clico. Então, eu vou selecionar o objeto que eu pretendo. E Enter. Já selecionei o objeto. Venho aqui, Convert to Block. É exatamente isso que eu quero. Veja, 46 objetos selecionados naquele desenho. Em seguida, vem aqui Block Unit Millimeters. Quer dizer, as unidades deste bloco são milímetros. E em seguida eu clico em OK. E o ponto a seguir é selecionar o ponto de arrasto, ou a base do ponto de inserção ou arrasto. Quer dizer, eu posso selecionar em qualquer ponto, este ponto. Significa que quando eu for a inserir esse bloco, eu vou puxar a figura por este ponto aqui. Então, é só verem que agora já está criado o bloco. Isto já é uma única figura. Deixa criar este bloco aqui, para vocês perceberem agora melhor a diferença. Vou criar um outro, escrevo bloco 3. Vou selecionar a figura, Enter, e já está. Vou selecionar aqui o ponto de. Vejam que tudo agora, inclusive a cotagem, faz parte do bloco. Por isso que às vezes, o que se faz quando se faz a cotagem? Eu posso ter uma figura, eu posso ter uma figura que eu queira encaixar dentro de uma esquadria. Vocês sabem o que é esquadria. Essa figura pode ter dimensões muito grandes. Na escala normal pode ter dimensões grandes. Eu faço o meu desenho numa outra folha, pode ser numa folha aqui ao lado. Eu faço o meu desenho, faço o desenho na escala real e em seguida faço a cotagem, que são as dimensões. Lembram-se que quando nós vimos anteriormente que quando nós mexemos com a escala do desenho, mexemos também com as dimensões. Então, eu faço o desenho na escala normal. Ao fazer o desenho na escala normal, eu faço a cotagem, vai aparecer 16. Mas eu sei que essa escala, essas dimensões, são maiores que as dimensões daquela esquadria. Quer dizer, imagina que esse retângulo seja a esquadria. Então, esse desenho aqui, é claro que é maior a esta esquadria. Então, o que eu faço? Faço o meu desenho normalmente numa outra folha, ou até mesmo nesta, mas é mais preferível que seja numa outra folha. Faço o meu desenho normalmente, faço as dimensões normalmente, que é a cotagem. Em seguida, transformo todo o desenho em bloco. Crio o bloco. Vem bloco 4. E OK. Então, crio o meu bloco desse meu desenho. E isso vai me possibilitar para fazer o quê? Vai me possibilitar, ao chamar este bloco,
já para esta folha, eu possa manipular o seu tamanho sem alterar as dimensões. Por exemplo, imaginemos que eu criei este bloco. Quero agora inserir este bloco dentro deste retângulo. É só trabalhar com a escala. Venho para a escala, especifico este ponto aqui e vou reduzir essa figura pela metade. E em seguida, vou pegar, espera lá, vou mover esta figura para aqui, ainda é grande, deixa diminuir ainda mais. Vou fazer mais 0.5. E em seguida, pego nesta minha figura e vou movê-la para dentro. Isso acontece por causa dos comandos de precisão que eu aqui selecionei. Okay. E coloco esta figura aqui dentro. Vejam que continua ainda sendo 16. Mas, na verdade, isto aqui é seguindo uma escala. Quer dizer, eu tenho que especificar, por exemplo, eu diminui a minha figura, fiz 0,5, 0.25. Diminui a escala em 75%. Então, significa que é 16 vezes 75%, para termos as dimensões reais desta figura. Então, o bloco nos auxilia principalmente nesse tipo de caso. Faço o desenho em escala normal, transformo em bloco, pego essa escala normal e coloco dentro da esquadria. Ou por outra, faço o quê? Faço o meu desenho na escala normal, com as dimensões reais, grandes, etc. Depois faço a minha esquadria do tamanho normal. Depois posso ampliar a minha esquadria sem mexer nas dimensões. Mas é mais preferível transformar o desenho em bloco, depois puxar o bloco para dentro da esquadria. Então, é uma das aplicações desta função. Então, posso fazer aqui de novo. Venho e quero mexer com a escala. Clico aqui, vou dizer 0.2. Então, pego nisto. Vamos lá mover. Vou tentar colocar assim. Então, as duas figuras já cabem neste retângulo que nós criamos, sem mexer nas dimensões que aparecem aqui na cota. É assim como... Bom, a forma que eu ensinei há pouco sobre a criação de blocos, ela cria, quando nós vamos para Create Block, que é aqui, criar um bloco, o AutoCAD cria o bloco para ser usado nessa mesma folha. Eu falava muito aqui que nós podemos chamar o bloco numa outra folha, num outro desenho. Para fazer isso, nós não vamos para a opção de Create. Não vamos para a opção de Create Block. Nós vamos para uma outra opção. Para tal, nós vamos onde vem Insert. Que aqui na barra de ferramentas temos Home. Vamos para onde vem Insert, ao lado do Home. Que vem Insert, antes do Annotate. E em seguida nós vamos para... temos o Insert, temos Edit Attribute e temos Create Block. Nós vamos para o Write. Não Create. Vamos para o Write, que em português significa escrever bloco. Inscrever, nesse caso. Vamos para Write. Vamos selecionar os objetos. Ok, é esta figura toda. Clico Enter. Venho para aqui e coloco o bloco, o nome do bloco que eu pretendo. Pode ser bloco 5. E em seguida, ele já me mostra aqui o endereço, que é Home, PC, Documents, bloco 5. E em seguida, vem Convert to Block, está tudo ok, e clico OK. Já está. Se eu vier para esta folha, uma folha nova que eu criei, e eu quiser inserir o bloco, só preciso vir para aqui, venho para aqui, venho para aqui,
venho para este browser e venho clicar aqui no bloco 5. Então, com isso, eu feito, uh, terei feito, poderei fazer a inserção do meu bloco. Ok, deixa eu fazer isto. Então, eu seleciono onde que eu quero aplicar a minha figura. Então, aqui está a figura, o bloco daquele meu desenho, já todo ele feito aqui nesta figura. Então, daqui eu posso aplicar esta mesma figura no contexto desse novo desenho, ou até mesmo posso destruir este bloco usando a função explode. Assim, já destruir isto já não é um bloco. Posso já destruir. Então, é possível também destruir isto aqui também. Posso destruir tudo isso aqui. Então, isto aqui já não é um bloco. Já está separado. Bom, agora vamos para a penúltima fase do nosso curso, que é a criação de achuras. Achuras são uma espécie de... Como posso chamar isso? Por exemplo, eu pretendo representar que, seja talvez um desenho de paisagismo, quero representar isto, quero representar um jardim, quero indicar que isso é um jardim, quero indicar que isso é uma parede de betão, é uma parede de blocos. Então, existem aquilo que são achuras que têm essa função. Ou talvez eu queira pintar essa região, né? Então, para tal, eu venho para os comandos de criação, tenho aqui Edge, e é aqui onde vem Edge. Então, eu clico aqui. Clico aqui na seta. Ok? Então, eu tenho vários tipos de achuras. Cada tipo aqui representa representa algo que esteja a representar. Tem vários tipos. Então, é importante você saber, por exemplo, para um jardim, que tipo de achura você usa, para uma parede, que tipo de achura usa, e mais. Então, é importante também dizer que as achuras, elas são feitas numa superfície fechada. É importante que não haja uma abertura, porque se houver abertura, por exemplo, eu queira colocar uma achura aqui dentro. Se esta linha não estiver fechada, a achura passa também para o outro lado. Então, é necessário que a superfície esteja fechada. E é uma questão apenas de selecionar e vir para este ponto e clicar. E ela já fez a achura. Tão simples quanto isso. Então, tem vários tipos. Tem este tipo, que eu posso colocar, por exemplo, aqui, né? Deixa eu lá mudar. E para alterar, por exemplo, somente um tipo específico, eu venho e mudo. Então, é possível também pintar como a gente vem para Edge, né? A gente coloca aqui no gradiente e posso voltar a colocar Solid, esse primeiro ponto, e venho escolher a cor. Quero esta cor. E venho para aqui e pinto. Quero esse outro lado de fora. Pinto. Então, assim eu faço as achuras. Tem outras configurações, por exemplo, essas linhas aqui, eu posso indicar qual é o ângulo de inclinação que eu pretendo. Por exemplo, eu posso colocar aqui 30. Então, aqui já está. Posso colocar também a questão da escala. Posso aumentar a escala. Então, pode-se ver que as achuras estarão mais visíveis. Então, mais ou menos isso que pode-se fazer com as achuras. Aqui, na verdade, não há muita coisa. Isso já são, chamamos de acabamentos, né? São uma espécie de acabamentos. Vou colocar aqui 90. Não sei se vai aceitar. Aceitou. E ele colocou 90 graus. E
E só. Então, quanto às Açuras, é mais ou menos isso.